verso 1 ao verso de número 10, a palavra de Deus diz assim: portanto, livrem-se de toda a maldade e de todo o engano, hipocrisia, inveja, toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Verso de número 9: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Curva a tua fronte, vamos orar. Ó Deus, mais uma vez diante desta tua palavra, tua verdade, nós nos encontramos. E então, ó Deus, assim como o Senhor sempre tem falado aos nossos corações, pedimos que mais uma vez, que o Senhor venha falar aos nossos corações, venha nos ensinar a tua verdade, a tua palavra, e então, ó Deus, confrontados por ela, venhamos ser transformados. Que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos oriente por meio dela, pois a tua palavra, não algumas palavras, mas toda ela, toda a Escritura, ela é fiel, ela é digna, ela pode nos corrigir, ela pode nos repreender, ela pode nos exortar, ela propicia isso. Então pedimos que o Senhor assim utilize a tua palavra para causar em nós as mudanças que assim o Senhor deseja fazer. Nos colocamos à tua disposição e pedimos que o Senhor, mediante a ação do teu Espírito, venha trazer luz à nossa mente, e então, para que possamos compreendê-la, não parcialmente, mas completamente, esta tua verdade. Aplica esta palavra à nossa mente, ao nosso coração, e então ajude-nos a ser mais parecidos com o teu Filho, Pai, Jesus, o Cristo, nosso Senhor. É no nome dele que oramos, é no nome dele que pedimos, e já te agradecemos, Pai, por isso. Amém. Semana passada nós falamos um pouco do verso de número 4 até o verso de número 5, e falamos sobre esta pedra ou este fundamento que é Cristo, e sendo este Cristo um fundamento que para nós ele é acessível, um fundamento que está à disposição de todos aqueles que assim recebem em sua mente luz, compreensão, e é conduzido pelo próprio Deus, a pessoa de Cristo, para que então possa nele Cristo se fundamentar.
Então este Cristo, nós vimos que ele não é um Cristo, ou não é um Deus que não pode ser acessível, mas é um Deus acessível a todos aqueles que creem. Também vimos que este Cristo, ou esta pedra que é Cristo, é uma pedra que é preciosa para o Pai, e no entanto que foi escolhida pelo Pai como sendo um fundamento que pode trazer a sustentabilidade ao projeto glorioso de Deus Pai chamado Igreja. Deus Pai, procurando um fundamento que pudesse então, sustentar, capaz de sustentar um plano, um projeto glorioso, um tamanho e uma glória tamanha. Ele então só encontrou o seu filho, e então enviou o seu filho para que pudesse ser esta pedra. E quando é que foi esta escolha do Pai? Foi antes da fundação do mundo. Antes de existir qualquer ser criado, antes de existir qualquer coisa criada, Deus já estabeleceu Cristo, seu Filho, como firme fundamento para o seu plano glorioso chamado Igreja. Então este Cristo é um fundamento que é precioso demais para o Pai. O Pai não apenas procurou um fundamento firme, mas também procurou dentre todas as suas riquezas, a sua maior riqueza, para que então pudesse ser ela este fundamento, esta riqueza, o fundamento do seu plano, do seu projeto. E ele então encontra um único ser, uma única pessoa, Cristo Jesus, o plano, ou seja, o fundamento capaz de sustentar o plano glorioso. Mas nós também falamos um pouco além de Cristo como sendo fundamento acessível, além de Cristo como sendo fundamento precioso e eleito, também vimos Cristo como o edificador indispensável deste plano glorioso. Nós vimos que o Pai, ele planejou, ele arquitetou, ele realizou esse plano fantástico. E então era necessário também um edificador com o tamanho ou tal calibre do planejador. E o edificador também é a pessoa de Cristo Jesus. Este Cristo, ele deve ser visto como o indispensável para edificar o plano glorioso de Deus. E então nós entramos no verso de número 5 e nós falamos um pouco a respeito daquilo que também somos vistos, ou como somos vistos dentro desse plano. Pedro vai falar que Cristo é a pedra principal, Cristo é a pedra onde todas as demais pedras se apoiam. Cristo é a pedra onde todas as demais pedras se encontram organizadas e então podem ser edificadas sobre ele. Mas também o apóstolo Pedro diz que nós somos estas pedras que estão sendo utilizadas para a grande construção, ou seja, para esta construção deste plano magnífico chamado Igreja. Outrora nós não passávamos de entulhos, não passávamos de pedras sem sentidos, ou seja, mortos. Nós não passávamos de escombros. Mas o Pai, olhando para o seu Filho, Jesus o Cristo, viu nele, o Filho, um potencial para pegar esses entulhos, para pegar esses escombros, e então levar esses escombros, esses entulhos, essas pedras mortas até Cristo Jesus, e Cristo Jesus dar vida, Cristo Jesus transformar estas pedras mortas, estas pedras imprestáveis, em pedras vivas, que então agora podem ser utilizáveis neste plano glorioso chamado Igreja. Você e eu, nós somos essas pedras que nas mãos do construtor é lapidada e então é transformada em pedras vivas que pode ser utilizada para esse grande glorioso projeto chamado Igreja. Depois de ter visto isso, nós também entramos no quesito de que nós somos essas pedras vivas que estão sendo utilizadas como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. E aí, assim como Cristo ele é o fundamento, assim como Cristo ele também tem uma outra função que é o edificador, também nós somos pedras
que são colocadas organizadamente sobre esta pedra fundamental, e também, ou seja, para a edificação de uma casa espiritual, mas também nós recebemos uma outra função, não somos apenas pedras, mas também o apóstolo Pedro, ele diz que nós recebemos uma outra função para ser exercida dentro desta casa espiritual. Que função é esta? Função de sermos sacerdócio santo, com o objetivo de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. E então paramos aí a nossa meditação. O apóstolo Pedro, então, ele dizendo que o objetivo da edificação é uma casa espiritual. O objetivo de ter uma pedra fundamental e outras pedras vivas sendo organizadas é para que então seja edificada uma casa espiritual. E dentro desta casa espiritual também nós somos chamados a desempenhar essa outra função, que é a função do sacerdócio santo. Eu não sei se você já parou para meditar nessa função que você recebe, nesse chamado que você recebe do próprio Deus em Cristo. Função de ser sacerdócio, um sacerdote santo. Porque sacerdotes, o que é que um sacerdote faz? Somos sacerdotes por sermos aqueles que estão diante de Deus. Qual era a função de um sacerdote no Antigo Testamento? A função de um sacerdote no Antigo Testamento era exclusividade dele de estar, de oferecer diante de Deus sacrifício, de oferecer diante de Deus um culto aceitável, organizar um culto, promover um culto. Mas não apenas isso, mas promover um culto diante do verdadeiro e único Deus. Esta era a função do sacerdote no Antigo Testamento. Nenhuma outra pessoa fora da linhagem levítica, arâmica, não tinha esse privilégio de estar diante de Deus ministrando, ou diante de Deus oferecendo sacrifício. O apóstolo Pedro, então, ele vai falar que em Cristo nós somos esta igreja, ou nós somos esta construção, nós somos esta edificação, esta casa espiritual. Estamos sendo utilizados na edificação dela, ao mesmo tempo que somos edificados como igreja, como uma casa espiritual. Nós também somos chamados a exercer uma função de estar diante de Deus, oferecendo a Ele nosso culto, nosso sacrifício. Você já parou para meditar no privilégio que você tem? Então aqui o apóstolo Pedro está acabando com aquela ideia de que estar diante de Deus é prerrogativa de alguns. O apóstolo Pedro está acabando com a ideia, está colocando por terra aquela ideia de que estar diante de Deus é privilégio apenas de algumas pessoas dentro desta casa. O apóstolo Pedro está dizendo não é apenas alguns, não é apenas aqueles que exercem cargos eclesiásticos que têm esse acesso diante do Pai. Não é apenas pastores, não é apenas aqueles que servem ou que exercem alguma atividade ministerial dentro da igreja, é que tem acesso a este Deus Pai. Não, todos vocês receberam um chamado, e que chamado é esse? É de estar diante de Deus, o Pai, como sacerdotes. Como sacerdotes. Que privilégio maravilhoso é esse? Que privilégio grandioso é esse? De ser usado como pedras vivas para a edificação de uma igreja ou de uma casa espiritual, que é o plano glorioso e maravilhoso do Pai, mas também de exercermos uma função dentro desta casa espiritual, como sacerdotes de um Deus glorioso. A intenção de Pedro aqui é trazer ânimo aos irmãos. Alguns irmãos perseguidos, alguns deles quase desanimando, voltando para trás.
Então o apóstolo ele vem e traz essas verdades grandiosas a esses irmãos, dizendo: vocês foram transformados por Cristo em pedras vivas, mas também vocês receberam um chamado, vocês receberam um ofício. Agora vocês são chamados e vistos por Deus o Pai como aqueles que oferecem diuturnamente a Ele culto. Aqueles que estão diante de Deus o Pai, oferecendo a Ele culto. Você precisa parar, ou você precisa acabar de uma vez por todas com esta dicotomia de que culto é apenas aquilo que você faz no domingo à noite e na segunda-feira de manhã nada tem a ver com culto. Nós precisamos parar com isso. Nós precisamos treinar a nossa mente e então ter em nossa mente a plena consciência de que aquilo que eu faço, por mais simples que seja no meu dia a dia, na minha casa, no meu trabalho, aquilo também é um culto a Deus. A minha tratativa com minhas filhas pode ser um culto e deve ser um culto diante de Deus, porque eu estou em todos os momentos diante deste Deus glorioso. Pedro traz essa verdade aos irmãos, dizendo: olha, não tem exclusividade, é prerrogativa de todos, todos quantos foram chamados, todos quantos foram eleitos, todos quantos receberam Cristo, tem esse acesso. Então vocês entrem pela porta, e que vocês ousadamente entrem pela porta, e então ofereça suas vidas, ofereça seu tudo, o seu culto a Deus. Sua oração não é menos importante ou mais fraca do que a minha oração. Sua oração tem a mesma importância e a mesma equivalência diante de Deus. Por isso, quando você for orar, for buscar a Deus, quando você estiver no seu carro, quando você estiver na sua casa, você tem esse acesso a este Deus, e você tem esse acesso não como uma pessoa desqualificada, mas por causa dos feitos de Cristo, você foi qualificado. Não é por causa dos seus méritos, não é por causa da sua sabedoria, não é por causa do seu conhecimento, mas é por causa dos méritos de Cristo. Então, por causa dos méritos de Cristo, agora você pode acessar o trono da graça e encontrar as misericórdias de Deus. Então você pode orar a Deus, então você pode falar com Deus, então você pode acessar a Deus em todos os momentos, porque você foi qualificado pelo Cristo, pelos feitos de Cristo, como sacerdotes. Então, quando você tiver alguém dentro da sua casa doente, você pode orar a Deus, e a sua oração vai ser tal qual a oração de qualquer pastor, porque é esta a garantia que você tem em Cristo Jesus. Pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo. Com qual objetivo de ser o sacerdote? Para oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Sacerdotes com uma missão. Que missão é essa, Luciano? A missão de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. E a pergunta é: que sacrifícios espirituais são estes? Seu viver santo é um sacrifício a Deus. Seu culto em todos os lugares são sacrifícios a Deus. As pessoas que você leva o conhecimento de Cristo, as pessoas que você leva a Cristo, é um sacrifício espiritual diante de Deus.
ajuda a seu irmão é um sacrifício espiritual diante de Deus. Cada oração, cada intercessão em favor do outro é um sacrifício espiritual a Deus. Você não foi chamado para oferecer sacrifício para perdão dos seus pecados, como os sacerdotes faziam na antiguidade, no Antigo Testamento, porque o nosso sumo sacerdote já fez isso de uma vez por todas. Estamos quites diante de Deus, a nossa culpa foi arrancada, o nosso pecado foi arrancado e os méritos dele foram aplicados sobre nossas vidas. Mas podemos, como sacerdotes, oferecer a Deus sacrifícios espirituais. E que sacrifícios são esses? É tudo aquilo que você oferece, tudo aquilo que você apresenta diante de Deus o Pai como culto, o seu viver, o seu tudo, sua vida, seu pensar, seu falar, seu agir, é um culto diante de Deus. Por isso, aquilo que você for fazer amanhã no seu trabalho, não se esqueça, você está ali como sacerdote deste Deus Santo. Por isso, quando você chegar na sua casa e você for conversar com seu filho, sua filha, sua esposa, seu esposo, você está ali como sacerdote de Deus. Esse foi o chamado a todos, sacerdotes cooperando com o sumo sacerdote, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, o nosso sumo sacerdote, está diante de Deus o Pai, intercedendo por você e por mim. E você como um sacerdote na casa de Deus, você pode oferecer a Ele cultos espirituais. Verso número 6, ele vai apresentar textos do Antigo Testamento. Ele vai falar textos de Isaías 28, verso 16, e também de Salmo 118, verso 22. Ele vai falar assim: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Verso 8: e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. O apóstolo Pedro está mostrando aos irmãos perseguidos que tudo aquilo que foi falado no Antigo Testamento se cumpre em Cristo e na sua igreja. Não é só prerrogativa agora de um povo exclusivo, ou seja, não é apenas a prerrogativa de Israel, mas os gentios agora foram incluídos. E você e eu, Bragantinos, em 2019, podemos ouvir esta palavra e aplicar perfeitamente essa palavra a nós. Ele, Cristo, é a pedra que traz sustento ao nosso viver. Ele, Cristo, foi quem nos conduziu e nos deu o privilégio de nos tornarmos pedras vivas, sendo cooperadores nesta construção gloriosa. Ele, Cristo, anunciou a sua mensagem a nós, nos chamou para perto dele e então nos ordenou, nos chamou a um ofício de sermos sacerdotes santos, separados para ele. Mas o apóstolo Pedro, ele também ensina-nos uma outra verdade. Ele vai falar que Cristo, ele não é apenas esta pedra acessível. Ele vai falar que Cristo não é apenas esta pedra preciosa. Ele vai falar que Cristo não é apenas este edificador indispensável, mas também ele vai falar que este Cristo, ele é a fonte da santidade, do valor e da missão da igreja. Cristo, ele é a fonte da santidade. Cristo, ele é a fonte de todo o valor. E Cristo também é a fonte da missão desta igreja. Verso de número 9, ele vai falar assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro aqui, ele conclui esta sessão no verso 9 e verso 10, afirmando e reafirmando algumas verdades que ele já falou para os irmãos aqui dessas 5 províncias romanas. Ele falou o seguinte, no verso 9, ele reafirma aos irmãos perseguidos que eles são geração eleita. Ele já havia falado isso no capítulo de número 1, aos eleitos. Ele falou a respeito disso no decorrer do capítulo 1 todo, os irmãos que são eleitos em Cristo, que foram redimidos por Cristo. Ele traz essa verdade, essa notícia, que é uma notícia animadora a esses irmãos que estão perseguidos, estão sendo perseguidos. Imagine você numa situação desta, perseguidos pelo imperador romano, e eles não vendo nenhuma saída, não tendo como lutar contra, mudar o decreto. Então eles, desesperados, estão diante daquela situação e do cenário. Pedro, sabendo disso, escreve esta carta. E a primeira coisa que ele quer deixar bem claro aos irmãos que estão ali, passando por essa situação, é que esses irmãos estão enfrentando aquilo, mas aquilo que eles estão enfrentando não é de desconhecimento do seu Deus. Deus conhece. Porque Deus conhece, porque foi Deus quem os elegeu, porque foi Deus quem os chamou. A notícia mais animadora é esta, que fomos escolhidos e chamados por Deus a fazer parte deste seu magnífico e grandioso projeto. Deus chamou esses irmãos a serem partes ou participantes desse projeto glorioso chamado igreja. Um projeto glorioso onde tem como fundamento o próprio Cristo, o próprio Deus. Esse projeto que tem não apenas Cristo como o fundamento, mas também como Cristo, aquele que é o edificador. Eles foram eleitos, escolhidos, eles foram conduzidos pelo próprio Pai a serem transformados em pedras e serem utilizadas na construção deste projeto glorioso. Nunca houve, nunca haverá alguma coisa que levou Deus escolher eles, e você e a mim, a não ser a boa vontade dele revelando o seu amor e graça. Pedro, ele deixa claro, vocês são geração eleita. Deus, o ser completo em si mesmo, não de nada em ninguém. Ele cria homens, permite com que o pecado entre no mundo, desvirtuando a sua criação. Mas Deus, Ele olha dos céus, antes de tudo existir, antes de ser criado tudo, Ele então conhece você e a mim como pessoa e nos escolhe para que então a sua glória seja revelada através do seu plano chamado igreja. Aí você pergunta, mas por que eu? O que ele viu em mim? Absolutamente nada. Nem em você, nem em mim, nem nesses irmãos aqui que receberam essa carta. Mas então por que ele me escolheu? Por que ele me elegeu? Para que você pudesse então conhecer o amor e a graça dele. Quando você olha para você mesmo, e olha para esse amor revelado em Cristo Jesus, isso deve levar você a se dobrar diante dele em adoração, em louvor, dizendo: Senhor, obrigado por me fazer parte desse projeto glorioso do Senhor.
Mas também o apóstolo Pedro continua dizendo: vocês não apenas são geração eleita, mas vocês também são sacerdócio real. A igreja é um ajuntamento de sacerdotes reais, de que diariamente deve se apresentar ao seu Rei e Senhor de suas almas. Todos nós somos, como falei, nós somos sacerdotes reais, que está diante deste Deus que é o nosso Rei. E diariamente você é chamado a se apresentar diante dele. Todos os dias, todos os momentos, todas as horas, você é chamado, é convidado a estar diante deste Rei, desse Senhor. E esta apresentação deve ser sempre com o objetivo de cultuar este Deus. Então tudo em você, tudo em nós deve resultar em um culto racional e agradável a Ele. Por isso que o apóstolo Paulo, ele, na carta aos Romanos, capítulo 2, verso 1, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício, um sacrifício racional, aceitável diante de Deus. Você, como sacerdote, é chamado a estar diante desse Deus todos os dias. A pergunta que fica é: você, como sacerdote, você tem desfrutado desse privilégio com prazer? Ou você, com relutância, vai até Ele? Ou em alguns momentos você vai até Ele? Como sacerdotes, somos chamados a estar diante deste Deus, que é o nosso Deus e Rei, diariamente. Mas o apóstolo Pedro, ele continua: vocês não apenas são geração eleita, sacerdócio real, mas vocês também são uma nação santa. A igreja é parte, ser igreja é ser parte de um povo santo, de um povo separado, mas santo e separado no sentido de incontaminado. Ser santo é ser separado, e ser separado não significa viver isolado. Antes, é manter contato sem ser contaminado. Pedro está dizendo: irmãos, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, ou seja, um povo que Deus escolheu para Ele, e separou para Ele, para ser diferente de tudo. Uma nação separada, uma nação diferente, uma nação que está envolvida, mas não está sendo contaminada. Quando Jesus orou em João capítulo 17, ele falou em sua oração, ele dirigindo-se ao Pai, dizendo assim: Pai, peço-lhes que não os tire do mundo, mas que o Senhor os guarde no mundo. Quantas pessoas leem ou acham que santidade é você viver enclausurado, ou seja, você viver em uma ilha, você estar ilhado, você não ter relacionamento com pessoas. Muito pelo contrário, o Evangelho é um chamado para que você então venha ser igreja, e igreja é você ser chamado para fora. Este é o sentido da palavra eclésia. Igreja não é essas quatro paredes, igreja não é este microfone, não são esses instrumentos, não é este momento que nós, isso aqui é um ajuntamento de igreja, ou seja, de pessoas que pertencem à igreja, mas ser igreja é você ser igreja fora, é você como um povo separado, santo, integrante deste povo santo, é você penetrar aonde precisa, aonde o Evangelho precisa chegar, aonde o Evangelho precisa ser anunciado, mas tendo a consciência de que você é separado. Você não pode se envolver com as práticas deste mundo, porque você agora é peregrino. Você não é desse mundo. Pois é assim que o apóstolo Pedro chama esses irmãos: peregrinos. É aqueles que estão de passagem. Pedro então diz: vocês são nação santa. Mas ele continua dizendo:
vocês também são um povo exclusivo de Deus. Pedro aqui está trazendo mais uma notícia animadora, dizendo aos irmãos: vocês precisam ter a consciência de que ser igreja é vocês pertencerem, ter esse senso de pertencimento a um Deus glorioso. Vocês não pertencem a Nela, vocês não pertencem a instituições, vocês pertencem a um Deus. Vocês são um povo exclusivo de Deus, pertencem a Deus, vocês são dele. E isso deve despertar no seu, no meu coração, assim como despertou no coração desses irmãos, uma alegria indizível de saber que vocês não foram deixados, de que nós não fomos deixados neste mundo, de que nós não estamos só neste mundo, mas que como propriedades particular dele, propriedade exclusiva dele, somos assistidos por ele, somos consolados por ele, somos ajudados por ele, somos conduzidos por ele, somos protegidos por ele. Ser igreja é ter a consciência de pertencimento a um Deus glorioso. É ter a consciência de seu valor em Cristo. Nosso valor não está em nós mesmos, e sim, o nosso valor está associado à pessoa de Cristo. Ele é precioso e nós nele. Não sei se você já foi em algum museu. Eu já fui no museu em São Paulo, era adolescente, e com um professor de história, ele apresentou algumas coisas, alguns objetos que ali estão. E aí estava uma exposição de alguns objetos que tinham um valor, né, calculado, protegidos, com alarmes e com tudo. Então você via aqueles objetos e você olhava: como que pode? Uma máquina de escrever tão velha, ele falar que isso aqui é valioso? E aí você olha para alguns instrumentos, uma caneta, e você olhar para aquela caneta, essa caneta foi de Pedro, foi de Dom Pedro. Mas que caneta? Era uma pena, né? Uma pena, uma coisa que escrevia as cartas e estava lá e colocava valor incalculável. Uma pena, uma caneta. Tantos outros objetos que você olha na internet ou que você vê pelos museus afora, objetos roupas velhas, chapéu. Esses dias leiloado um chapéu do Michael Jackson, um cara pagou absurdo num chapéu que ele usou para fazer um clipe. Eu nem conheço as músicas, aquelas músicas não tem zumbis. E ele usou o chapéu naquele clipe e aquele chapéu foi leiloado por milhões de dólares. Na 25 de março você encontra até melhor, chapéus mais bonitos, preços irrisórios. E aí você olha aquele chapéu que foi vendido por milhões de dólares e você pergunta: mas por quê? O valor não está no chapéu, mas o valor está em quem pertencia ao chapéu. O valor não está no objeto apresentado, o valor está naquele que pertence, o objeto pertencia, a quem o objeto pertencia. O apóstolo Pedro está dizendo aqui: vocês possuem uma fé que é muito mais valiosa e muito mais preciosa do que o ouro que perece.
Mas não por causa de vocês, não é que vocês têm valor, não, é porque aquele que é o dono de vocês, este sim é precioso. Esse Cristo eleito, este Cristo escolhido, Ele é precioso para o Pai. E se vocês pertencem a Ele, e se vocês foram comprados por Ele, então vocês possuem um valor nele. Desassociado de Cristo, não possuímos valor algum. Não possuímos valor algum. Mas em Cristo, na pessoa de Cristo, nós somos valiosos aos olhos de Deus. Somos como um pertence de alguém importante e famoso que agora recebe uma valorização. Essa valorização não se dá pelo que somos, e sim pela importância e valor daquele que nos chama e nos transforma e nos usa. Pertencemos. Você tem essa consciência? Mas Pedro também vai falar o seguinte: vocês são um povo exclusivo de Deus, pertencente a Ele, propriedade exclusiva dele, para um objetivo. Que objetivo é esse? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Entenda uma coisa: você e eu, nós precisamos entender uma coisa, assim como esses irmãos entenderam quando receberam essa carta. O que o apóstolo Pedro está querendo dizer com isso? Dando a eles uma missão. Que missão é essa? Que eles tinham que entender. Que a missão deles e a nossa missão hoje é anunciar as grandezas de um Deus que é grandioso e glorioso, e não anunciar as grandezas nossas, grandezas humanas. Como que eu posso anunciar essas grandezas desse Deus? Primeiro, proclame a identidade deste Deus. No discipulado nós temos uma panorâmica, uma visão panorâmica daquilo, dos atributos de Deus. Existem os atributos incomunicáveis, mas também existem os atributos comunicáveis de Deus. Os atributos incomunicáveis, talvez você não consiga apresentar de forma como precisa ser, de forma tão plena e perfeita. Mas aqueles atributos que Deus comunicou a você, você pode, e a sua missão é anunciar este Deus, a identidade deste Deus. Quais são estes atributos que Deus comunicou a nós? Primeiro, você pode comunicar a bondade de Deus. Deus é bom. Esse é um atributo dele. E este atributo ele comunicou a você e a mim. Você foi chamado a ser bondoso. Você foi chamado a apresentar uma característica que é do próprio Deus: bondade. Deus é bom. Deus é bom. Nós cantamos isso nesta noite. Deus é bom. A pergunta é: você tem demonstrado esta bondade? As pessoas que estão em volta de você, que estão próximas de você, têm percebido esta bondade de Deus em sua vida? Como anunciar as grandezas de Deus? Primeiro, anuncie a identidade de Deus, apresente a bondade dele, apresente o amor dele, apresente a graça dele, apresente a misericórdia dele, apresente a longanimidade dele, apresente a santidade dele e apresente a justiça dele. Deixe isso visível. Não ponha isso debaixo da cama. A luz precisa ser vista. Ninguém pega uma lâmpada, uma luz e coloca debaixo do alqueire, como diz o ensinamento de Cristo. Antes coloca em um lugar onde todo mundo possa ver e consiga ver, para que então ilumine a todos e todos glorifiquem o Pai que estão nos céus através das suas obras. Que as suas obras apresente a bondade de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a longanimidade de Deus, a santidade de Deus, a justiça de Deus.
anunciar as grandezas de Deus, porque você está anunciando um Deus grandioso. Mas para isso você precisa conhecer este Deus. Para você anunciar as grandezas deste Deus, você precisa conhecer este Deus grandioso, experimentar este Deus grandioso, experimentar que Deus é bom, experimentar que Deus é amoroso, experimentar que Deus é gracioso, que Ele é misericordioso, que Ele é longânimo, que Ele é santo, que Ele é justo. Você precisa experimentar isso. Então, mais uma vez, aqui o apóstolo Pedro está chamando: irmãos, cheguem para perto deste Deus, experimente este Deus, conheça este Deus, e então anuncie este Deus grandioso. Como que eu posso anunciar as grandezas de Deus? Não perca tempo anunciando você e suas conquistas. Isso não transforma vidas, e muito menos anuncia as grandezas de um Deus glorioso. Sabe aqueles testemunhos que vez por outra aparecem? Agora sumiu um pouquinho, mas vez por outras aparecem na TV. Antes eu tinha uma banca de jornal, e então eu vim para esta igreja. E quando eu cheguei nesta igreja, eu comecei a buscar a Deus. Irmãos, então quando eu comecei a buscar a Deus, as coisas começaram a caminhar, e então eu comecei a ganhar dinheiro, e eu não apenas tinha uma banca, agora comecei a ter uma loja de revistas e jornais, e assim foi crescendo. E hoje eu tenho uma editora muito grande e poderosa, que está imprimindo livros, imprimindo revistas, imprimindo, e eu sou eu sou. Isso não é anunciar as grandezas de Deus, isso é anunciar a si mesmo. Isso é afastar as pessoas de um Deus glorioso. Isso é pegar um Deus que é pequeno e apresentar como se fosse um Deus grande. Isso é ser microscópio. Sabe o que é um microscópio? A função do microscópio é pegar coisas pequenas e deixá-las grandes demais. Anunciar você e suas conquistas aos outros é pegar um Deus que você criou, que é tão minúsculo e tão pequeno, e anunciá-lo através dos seus feitos, das suas conquistas, como se fosse um Deus grande. Isso é propaganda enganosa. Isso é propaganda enganosa. Anunciar a identidade de Deus é conhecer sua grandiosidade e fazer de tudo para que de alguma forma Ele seja visto em você e através de você. Se tornar um telescópio. A função de um telescópio é tentar captar a imagem de uma coisa grandiosa e trazê-la até você, tentando comprimi-la e trazer até você e apresentar a você aquilo que é grandioso. Tiago sabe muito bem disso. Tiago, anteontem, falou que as estrelas os planetas estavam alinhados. É isso, Tiago? Estavam alinhados. Júpiter, Vênus e Saturno. Estava alinhado. Certamente ele pegou o telescópio dele lá para ver. Algo que não consegue caber, algo que é grandioso demais. E então o telescópio foi lá e captou aquele ser, aquela criação grandiosa, e trouxe para ele a imagem. E aquela imagem que chegou até ele é algo tão que o deixou entusiasmado, que deixou alegre, que deixou empolgado. Então ele disse: estão alinhadas as estrelas, estão alinhados os planetas, mas são grandiosos. Eu consegui ter uma visão, eu consegui
enxergar um pouco. Anunciar as grandezas de Deus é você fazer como um telescópio, é olhar para um Deus que não pode conter, ou seja, é um Deus que é imensurável, e então você pegar toda essa grandeza e trazer para perto, conhecer ela, e então anunciar, e as pessoas ficarem impactadas, elas serem impactadas pela mensagem que você anuncia, as grandezas deste Deus glorioso. Não perca tempo anunciando você e suas conquistas. Anuncie o Cristo, anuncie Deus. E eu concluo. Nossa missão como igreja é revelar Cristo diante dos homens. Refletir Cristo é levar a mensagem salvadora àqueles que crerão. Não se ocupe em apresentar o poder de Deus. A natureza já se encarrega de fazer isso. O céu, a natureza, toda a criação pode perfeitamente anunciar a glória e o poder de Deus. Todavia, somente aqueles que foram eleitos receberam o privilégio de proclamar a profundidade, a beleza e a impactante mensagem chamada redenção. O Tiago pode pegar o telescópio, olhar para os planetas e ficar impactado com a grandiosidade de Deus. Mas os planetas não podem apresentar a ele a mensagem gloriosa chamada redenção. Você e eu podemos fazer isso. Esta mensagem é o Evangelho. As boas novas a todos aqueles que estão em trevas. Nem sempre os alcançaremos por meio de palavras, todavia quase sempre por meios de ações e atitudes. Então, como conselho de Francisco de Assis, que você possa pegar esse conselho e aplicar sobre sua vida, dizendo assim, ele diz assim: pregue o Evangelho em todo o tempo, se preciso for, use as palavras. Pregue o Evangelho, pregue Cristo, anuncie as grandezas de Deus. Que grandeza de Deus é esta? O plano glorioso, salvador, remidor, encontrado em Cristo. Anuncie Cristo. Se for solicitado, se for pedido a você, fale alguma coisa, mas viva essa redenção. Que tipo de fundamento você tem utilizado na edificação de sua igreja? Cristo como fundamento tem sido sua preciosidade e seu tesouro. Cristo tem sido como multiplicador de sua vida. Seu envolvimento religioso tem conduzido você a uma consciência de sua missão, que é anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Guarde essa palavra no seu coração, que você seja despertado pelo próprio Deus a anunciar a notícia alvissareira, a notícia mais animadora, chamada salvação, redenção em Cristo. Amém? Vamos orar. Obrigado, Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem falado aos nossos corações nesses dias. Que o Senhor continue conduzindo os nossos corações à Tua verdade. E que a Tua verdade, Deus, nos impacte, que a Tua verdade cause em nós mudanças radicais e que possamos, sim, apresentar as grandezas deste Deus glorioso e grandioso. Que não venhamos perder tempo anunciando a nós mesmos, que não venhamos perder tempo em anunciar as nossas conquistas, mas que nós possamos gastar nossas vidas, investir, aliás, nossas vidas, anunciando as grandezas daquele que nos chamou do reino das trevas para o reino do seu Filho amado, Jesus o Cristo. Que o Senhor assim desperte os nossos corações e as nossas mentes, para assim viver. Em nome de Cristo Jesus oramos, agradecidos ao Senhor Pai. Amém.